Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivaí aqui para mais uma aula com vocês. Seguindo a nossa apostila, a gente vai falar sobre Unreal Conditional. E dentro dessa nós temos duas classes, que é the Second Conditional e the Third Conditional. E como que eu uso a Second Conditional? Como que eu monto? Qual que é a estrutura para isso? Então, vem falando aqui, ó. The Second Conditional use the past simple after if, then, would, and the infinitive. E aí que vem mostrando, ó. Depois que eu tenho o if na sentença, eu tenho que usar o passado simples do verbo. E na main clause, eu preciso do would mais o verbo na forma base. Então, vamos lá. Vocês já viram lá na Real Conditional que nós temos a if clause e a main clause. Não importa com qual que eu começo a frase, se é com a main clause ou se é com a if clause. Isso não vai mudar nada no sentido da frase. Porém, se eu começo com a if clause, aqui na second conditional, eu vou ter que colocar o passado simples do verbo ali. E quando eu vou lá para a main clause, eu preciso usar o would mais um infinitivo, tá? E aqui fala assim, ó, we can use were instead of was with I and he, she and it. This is mostly done in formal writing. Quer dizer, nós podemos usar o were ao invés de was para o I, para o he, para o she, para o it nessa if clause aí, tá? E ele é muito comum, ele é muito feito na escrita formal. Tem até uma música da Beyoncé que fala assim, if I were a boy, que ela mostra essa parte aí que é bem formal, utilizar o were ao invés de utilizar o was. Was é usado? Sim, mas a proporção é bem baixa. Se usa-se muito o were, tá? If I were you, se eu fosse você, seria essa a parte da condição. Então, nós temos dois usos, tá? First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Maybe I am imagining some dreams, for example. If I won the lottery, I would buy a big house. I probably want to win the lottery. Quer dizer, se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma casa grande. Eu provavelmente não irei ganhar na loteria, tá? Então eu estou fazendo aí uma probabilidade, eu estou supondo isso daí. E para isso eu tenho que usar o passado simples na if clause e o would mais o verbo na forma base. Lembrando, o would ele é um modal, então sempre depois de um modal o verbo tem que estar sempre assim, ó, na forma base, sem o to. Segunda frase, if I met the Queen of England, I would say hello. Se eu encontrasse a rainha da Inglaterra, eu diria oi. Mais uma, she would travel all of the world if she were rich. Ela viajaria ao redor do mundo se ela fosse rica. Olha, tá vendo aqui, ó, she, em vez de usar o was, está usando o were, tá? E aí, lembra que eu falei? Não tem problema se eu vou usar main clause no início da frase ou a if clause. Eu consigo fazer isso. A única coisa é, se eu usar a if clause no início, eu separo as duas frases por vírgula. Caso eu não use a if clause no início, eu mantenho a frase direta, sem vírgula. Olha outro exemplo. She would pass the exam if she ever studied. She never stood, so this won't happen. Então, ela passaria, né? Ela passaria no exame se ela estudasse. Ela nunca estuda. Então, isso não irá acontecer. E aí, vocês estão vendo a situação aqui, ó. Passado simples e aqui o would mais o verbo na forma base. Esse é o primeiro uso. The second, we can use it to talk about something in the present which is impossible because it's not true. Is that clear? Have a look at the examples. Então, o segundo é, nós podemos usar para falar sobre coisas no presente que é
impossível, porque não é verdade. Está certo? Vamos dar uma olhada nos exemplos? If I had his number, I would call him. Se eu tivesse o número dele, eu ligaria para ele. Olha o exemplo entre parênteses aí. I don't have his number now, so it's impossible for me to call him. Eu não tenho o número dele agora, então é impossível para mim ligar para ele. Entendeu? E são situações que é impossível de acontecer. Aí eu uso essa segunda, que aí eu estou trabalhando com o had e o verbo would com o call. Nessa situação aqui eu estou falando que é algo impossível de acontecer. Olha outra situação que é impossível de acontecer quando você se põe no lugar do outro. If I were you, I wouldn't go out with that man. Se eu fosse você, eu não sairia com aquele cara. E aí, mas eu não sou você. Então não tem chance disso acontecer, tá? Então, if I were you, I wouldn't go out with that man. Então não sairia com aquele homem, aquele cara. E aqui o were de novo, né, para mostrar que está usando o why, não, em vez de colocar o was, colocou o were, que é da regra mesmo. Isso é muito comum, mas só quando a gente está falando de if clause. Bom, seguindo, essa foi a parte da second conditional, passado simples na if clause e depois o would, mais a forma do verbo na base ali para main clause. Agora o third conditional, nós vamos voltar um pouquinho mais ainda no passado. Então vem falando assim, ó, we make the third conditional by using the past perfect after if and then would have in the past participle in the second part of the sentence. Nós usamos então a third conditional com o passado perfeito depois do if e então o would mais o have e o particípio do verbo na segunda parte da sentença, que é a main clause. E aqui vem o exemplo, ó. Quando eu estou na if clause, eu coloco a if clause e aí eu preciso do past perfect. Para formar o past perfect, obrigatoriamente eu tenho que ter o had na sentença e depois o verbo no particípio. Só que se eu estou usando passado perfeito na primeira frase, que é if clause, a outra frase eu também tenho que deixar ela no passado. Só que aí eu uso o would. E depois do would eu tenho que ter o verbo na forma base. Mas como que eu vou deixar no passado então se o verbo está na forma base eu não posso flexionar? Aí que é o uso do would have. Quando eu tenho would have e depois eu insiro ali um outro verbo no particípio, eu deixo essa frase lá no passado. Então é por isso que eu tenho would mais o have e depois mais um verbo no particípio. E quando é que eu utilizo o third conditional? It talks about the past. It's used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of this situation. Então é para falar sobre o passado. Eu costumo descrever uma situação que não aconteceu e que eu imagino o resultado dessa situação. Então vamos ver os exemplos para ver se encaixa essas informações. Então tem aqui, if she had studied, se ela tivesse estudado, she would have passed the exam. Ela teria passado no exame. Olha só, but really, we know she didn't study and so she didn't pass. Mas sério, nós sabemos que ela não estuda, então ela não vai passar, ela não passou no exame. Se ela não estudou, ela não passou. Oye, por isso que é, if she had studied, she would have passed the exam. Se ela tivesse estudado, ela teria passado. Vamos para o outro exemplo. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Quer dizer, se eu não tivesse comido tanto, eu não teria me sentido mal, doente, tá? Então, olha lá, se eu não tivesse comido muito, eu não teria me sentido mal.
But I did eat a lot, so I did feel sick. Mas eu comi demais, então eu me senti doente, me senti mal. Então são situações, tá, que eu imagino para descrever alguma coisa que não aconteceu, eu imagino o resultado para ela. Então a third conditional é isso. Olha aqui a outra. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Se nós tivéssemos pego um táxi, nós não teríamos perdido o avião. Vamos para outra? She wouldn't have been tired if she had gone to bed early. Ela não teria estado, ou não teria ficado atrasada se ela tivesse ido para a cama mais cedo. Ou seja, ela não foi para a cama mais cedo, se atrasou. Tá? São situações que você imagina pelo resultado. A outra, she would have become a teacher if she had gone to university. Ela teria se tornado uma professora se ela tivesse ido a uma universidade. Ela não foi na universidade, então ela não se tornou professora. Vamos na próxima. He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. Ele não teria estado no horário para a entrevista se ele não tivesse saído de casa às 9. Então ele saiu às 9. Ele chegou a tempo na entrevista. Tá? É assim que funciona. Olha, veja só, em todas que eu tenho o if clause, eu uso o had mais o verbo no particípio. Eu uso a forma negativa, fica hadn't, então, mais o verbo it no particípio. Aqui embaixo, como eu não estou usando a if clause no início, eu estou vindo todas com would have been, would have become, would have been. E o been, become e o been aqui de novo, eles estão no particípio. Por quê? Porque depois do would, eu tenho que usar o verbo sempre na forma base. E para que eu deixe o sentido no passado, eu preciso do have aqui inserido e depois o verbo no particípio. E sempre que eu tenha if clause, eu uso o passado perfeito, que é o uso do have mais o verbo no particípio. O gone aqui, ele é o particípio de go. O left aqui, ele é o particípio de leave, tá? E quando ele é verbo regular, é claro, você vai acrescentar o ed e vai ficar muito fácil, que é o caso do passed, que é o caso do missed, tá bom? É assim que funciona. Vamos para a apostila então para ver como que a gente vai fazer os exercícios lá? Então tá aqui, pessoal, Unreal Conditional. O número 1, ele fala assim, look at the table below and decide if the following sentences are true or false. Então vocês estão vendo aqui, ó, second conditional, é aquilo que eu falei. Passado simples, está usando o were, o weren't e o had aqui. E aqui na main clause está usando o would mais o have, forma base, would mais o go, forma base, e o wouldn't mais o take, que é a forma base também do verbo. Muito bem, é isso mesmo. E aqui ele vem dando algumas explicações. Eu vou fazer a primeira desse daqui, porque já falamos bastante lá na outra atividade anteriormente. Ó, if she were rich, she would have a car. Se ela fosse rica, ela teria um carro. Olha a explicação entre parênteses. She isn't rich, so she doesn't have a car. Ela não é rica, então ela não tem um carro. Second conditional, tá? Passado simples, would, mais a forma do verbo na base. Third conditional, eu preciso então do passado perfeito na if clause e na main clause would have mais o verbo no particípio. Então, if I hadn't gone to bed at 10 last night, I wouldn't have missed the show. Quer dizer, se eu não tivesse ido para a cama às 10 na noite passada, eu não teria perdido o show. Ou seja, eu fui para a cama às 10 na noite passada. Então, eu perdi o show. É o que está falando aqui, ó. I went to bed at 10 last night, so I missed the show.
eu fui para a cama às 10, então eu perdi o show. É assim que funciona second conditional, third conditional. Muito bem, vocês irão colocar aqui, ó, verdadeiro ou falso, de acordo com a explicação. Aqui vem falando do pay attention, do uso do was, que é para vocês colocarem o were, que eu já falei. Could, might são alternativas para o would na main clause. Isso é normal acontecer, tá? E aí vem um exemplo assim: if he hadn't swerved to right, he could have crashed his car. Se ele não tivesse desviado para a direita, ele teria batido o carro dele, tá? Então, olha lá, ele poderia ter batido o carro dele. E aí usou o could aqui, lembrando que aqui é a third conditional, tá usando passado perfeito aqui, e aqui tá usando could mais o have e o crashed lá no particípio. Tá bom? Isso são informações, vocês vão ler, vocês vão entender, não muda muito do que eu falei lá atrás. Agora, aqui é interessante, o backshift é você trazer a informação para trás. Então, quando você tem o simple present, você vai para o simple past. Quando você tem o present continuous, você vai para o passado contínuo. Quando você tem o passado simples, você vai para o passado perfeito. Quando você tem o presente perfeito, você vai para o passado perfeito também. Quando você tem o passado contínuo, você volta para o passado perfeito contínuo. E quando você tem o can, o passado de can é could, tá? Então é fazendo desse jeito aqui que vocês irão conseguir fazer tanto esse exercício 2, tá? Quanto esse exercício 3. O que é para fazer no 2? Somente escreva a if clause. A main clause não precisa, é só a if clause de acordo com a informação aqui, que é para você fazer o backshift. Então, tá assim, I can't drive. E aí eu vou fazer essa backshift trazendo para if clause. Então, vai ser assim, if I... E aí, qual que é o passado de can? Não é could? Então, if I could drive, se eu pudesse dirigir, tá? É nesse sentido que você vai colocar. Ah, aqui está negativa, né? Eu não posso dirigir. E quando eu faço a condição é se eu pudesse dirigir. Por isso é if I could drive, tá bom? Tem que fazer o sentido. Eu não posso dirigir. Se eu não pudesse dirigir, ficou sem sentido. Então eu não posso dirigir se eu pudesse dirigir. Então, if I could drive. Então é assim que vai ficar no 2. If I could drive, que é o passado de can't. Aqui tá o can, fica could. E aqui tá negativa, só que para dar a condição eu tenho que deixar ela na positiva para dar sentido. Se eu pudesse dirigir. Lá já está falando que eu não posso. Então, se eu pudesse dirigir. É assim que vai ficar o exercício 2, somente com a if clause. Aqui no 3, você então vai pegar agora toda a frase e vai montar ela direitinho com a if clause e a main clause, de acordo com o que está mostrando aqui. I'm sick, estou doente, so I'm not going to go to work. Eu não irei ao trabalho. Como que fica, então, essa frase aqui, colocando na condição? Ela fica assim, gente, ó. If I weren't sick, I would go to work. Se eu não estivesse doente, eu iria ao trabalho. É uma invertida aqui em cima, né? Frase positiva, você deixa na negativa. Frase positiva, negativa, você deixa na positiva. É bem isso mesmo, é bem assim que a gente faz. Lembrando que eu estou colocando aqui, ó, a second conditional, passado simples, e aqui eu uso o would mais o verbo na forma base. É desse jeito que vocês irão fazer aqui na 3. Aqui na 4, vocês irão marcar a situação de acordo com o que vocês estão vendo aqui no cartoon, mais a informação. Which sentence best express the idea of the following illustration? Qual é a sentença que melhor expressa a ideia de acordo com essa ilustração? Aí é com vocês, vão marcar. E aqui na 5, answer the question with all words. Então, vocês irão responder com as próprias palavras de vocês.
Depois eu vou corrigir isso com informação da apostila. Mas é claro, se você seguiu aquela linha da estrutura gramatical, perfeito, porque aí é resposta sua, tá? Não vou ficar competindo com isso, mas eu vou colocar algumas aqui para vocês entenderem.